Agora, Padre Fábio, o pontificado do Papa João Paulo II foi um pontificado longo, né? 26 anos, se não me engano, 25 ou 26 anos. E o cardeal Joseph Ratzinger exerceu, então, essa função num pontificado longo, então ele teve muita influência nesse pontificado, nos documentos e tudo mais assim. Mas nem tudo, né, foram só momentos de alegria. Teve alguns momentos também que o cardeal Ratzinger precisou usar, vamos dizer assim, de uma autoridade que lhe cabia, do cargo e da função que ele exercia, para também pontuar alguns desvios, vamos chamar assim, no campo da teologia, né? E mais famoso aqui no Brasil, especialmente, é a chamada teologia da libertação, não é isso? Que é uma corrente teológica fundada pelo padre Gutierrez, um padre peruano. Ele fundou esse pensamento quando ele preparava os seus estudos para o CELAM de Medellín, que aconteceu em 1968. Então, logo depois do CELAM, lançou-se um livro chamado Teologia da Libertação, que na sua raiz, propriamente dita, volta o olhar da teologia, tudo mais para os mais pobres, mais necessitados. O problema é que depois desse período, acabou tendo outras influências dentro dessa teologia, principalmente diretamente relacionada à influência marxista, o marxismo dentro dessa corrente, e alguns teólogos brasileiros, inclusive. Em 1984 e 1986, a Doutrina da Fé, a Congregação para a Doutrina da Fé, emitiu documentos oficiais, então, em 1984, 1986, pontuando ali possíveis desvios, né? Então, a gente pode dizer que toda essa carga aí, teológica, esses estudos, serviram ora para indicar o caminho e ora para corrigir possíveis desvios. Exatamente. A teologia da libertação é uma tentativa de fazer teologia, porém prescindindo exatamente daquilo que nós chamamos lugares teológicos, ou seja, do modo tradicional de fazer a teologia, prescindindo da fé, da tradição e do magistério, e colocando no lugar disso o social, o pobre, como um critério para a gente agora estudar teologia, estudar a Sagrada Escritura e rever muita da doutrina da Igreja, o que obviamente não cabe, não é possível. Então, o Papa Ratzinger, sem dúvida, um dos maiores contributos dele foi fazer essa correção e, mais uma vez, defender a verdade da teologia, a verdade da fé católica, que se estava, nesse momento, ameaçada em certos lugares, especialmente aqui no nosso país e outros países da América Latina. Talvez, Padre Fábio, provavelmente esse episódio e alguns outros onde o cargo dele pedia, então, essa firmeza em relação à ortodoxia, em relação ao pensamento da Igreja Católica, para que realmente a função dele é isso, né, na época do pontificado de João Paulo II, não deixar que aconteçam essas possíveis distorções, né? E mesmo que a teologia da libertação tenha uma intenção boa e tenha sido criada sobre aspectos honestos, né, de buscar Deus em última análise, essa influência marxista acabou depois distorcendo ali pelo caminho, e nas antigas discussões, nas antigas heresias que se levantavam na igreja, né, que heresia nada mais é, se eu me ajuda, se eu me corrija, se eu falar errado, que uma distorção do pensamento católico, né, uma verdade de fé que é distorcida, uma releitura de uma verdade de fé. E, por exemplo, um ponto de uma heresia antiga, Jesus 100% Deus ou 100% homem? Levantava uma discussão, a igreja se reunia e dava ali um aval. Sobre um aspecto, dois aspectos, ou em determinadas épocas, não mais que isso. Nesse período da teologia da libertação, é como se muitos aspectos fossem, então, tomados por essa releitura marxista, e por isso que a coisa fica um pouco mais complicada. Será que isso tem a ver com as diversas vezes que tanto o cardeal Ratzinger, depois como Papa, que ele discursou e foi duro e foi enfático contra o que ele chamou de relativismo? Tem a ver com isso também? Um pouco sim, nós podemos dizer que a própria teologia da libertação não deixa de ser um modo de relativismo, uma maneira de relativismo, porque o relativismo pretende substituir, digamos assim, o papel da verdade. Não existe uma verdade absoluta que seja válida para todos nós. Então, a teologia da libertação, ao tirar o conteúdo da fé, esvaziar o conteúdo da fé, ela está relativizando. Portanto, quando o Papa corrige a teologia, quando o Papa luta contra o relativismo em diversos documentos, principalmente quando ele falou ditadura do relativismo, porque é algo que já ultrapassou o âmbito teológico, já está no âmbito da moral, da vida social de tantas pessoas,
então ele está também, de alguma maneira, alinhando, colocando no lugar o desvio da teologia da libertação.